Livro de Francisco Cândido Xavier, o Espírito de Emmanuel. Título: Espera Servindo. Espera Servindo. Leitor amigo. Companheiros na terra indagam-nos de quando a quando, ante o mundo, repleto de pessoas esperando determinadas realizações, o que fazer do tempo de semelhante expectativa. Efetivamente, para quem observa os agrupamentos humanos, a vida comunitária, em quase todos os setores, conta com multidões de companheiros em posição de espera. Há quem aguarde a nomeação de certas funções públicas, o emprego de que necessita para a própria manutenção, a possibilidade de estudar para a conquista de competência, as melhoras de saúde em pessoa querida, a harmonia dentro do próprio lar, a compreensão de um parente que se distanciou da família, o empréstimo de recursos para aquisições importantes, o casamento longamente estudado, a criança que parece tardar para o berço já construído. O que fazer do tempo de expectação? Perguntam amigos. Este volume simples foi escrito com o objetivo de responder a todos apenas com duas palavras, que nos parecem resumir o melhor esquema de atividade para essas ocasiões. Espera servindo. Há sempre alguém precisando de cooperação de alguém, seja onde for. Ser a palavra pacificadora, o ouvinte atento, a paciência que acalma e a bondade que compreende e constrói. O trabalho do bem cabe em todos os lugares, e servindo aos outros bastas vezes, alcançamos com eles preciosas respostas e soluções para os nossos próprios problemas. Desse modo, leitor amigo, com estas páginas despretensiosas, tomamos a liberdade de ofertar-te a nossa própria fórmula de ação na tarefa a que nos empenhamos, aguardando companheiros queridos domiciliados no plano físico. Nos teus dias de indagação e às vezes de ansiedade, não desanimes nem te revoltes. Espera servindo. Emmanuel, Uberaba, 15 de fevereiro de 1985. Em marcha. E disse-nos Jesus: aquele que se propuser a encontrar-me, tome a sua cruz e siga meus passos. Aprendeste as afirmações do Senhor e prometeste servir na causa do bem. De começo, sobraram esperanças. Alegrias indefiníveis se te derramaram da alma. Entretanto, a viagem da subida, acompanhando o eterno benfeitor, assumiu aspectos inesperados. Dificuldades apareceram, e testes complicados de fé ativa se te mostraram a cada dia. Repontam ciladas e tropeços, ora surgem nas quais as suas construções íntimas parecem desabar. No entanto, continua aprendendo e auxiliando. Vozes acomodatícias se te fazem ouvir. Apesar de tudo, não pares e segue sempre. Em muitos episódios do caminho, o desânimo te convida ao repouso. Ouves companheiros que se marginalizaram no desalento e superestimam os entraves da jornada, que se faz mais difícil. Ainda assim, confia no Senhor e não te imobilizes. Não contes amarguras, considera as bênçãos que usufruis. Sustenta a cruz das provas que te morifica, sem deixá-la cair no chão da inércia. Lembra-te de que o Senhor segue à nossa frente. Ainda mesmo sob as pedradas da incompreensão, esquece o mal
e faze o bem. Haja o que houver, não retrocedas. E quando, porventura, nas trevas te pareçam adensar em derredor de teus passos, recorda que a sombra espessa da meia-noite é sempre o anúncio do novo alvorecer. Contas. Deseja o bem a todos, sem reprovar ninguém. Deus te pede contas pelos atos dos outros. Se alguém carrega culpas, já sofre quanto basta. Não comentes feridas que um dia talvez sofras. Se buscas melhorar-te, não tens tempo a perder. Ante Deus, cada qual responderá por si. Chamados para atender. Antes de apontar os obstáculos, escuta a voz da vida, que te fala sem palavras, nas ocorrências do dia a dia. Aquele que já consegue perceber as necessidades dos outros está sendo chamado para atendê-las. Espera trabalhando. Quem fala de paciência, de certo que se refere à esperança, e por isso, paciência significa saber esperar. Neste sentido, é justo rememorar a lição evangélica. Primeiro, a semente lançada ao solo, depois, a flor no verde da romaria, em seguida, a formação da espiga, e logo após, desponta o grão na espiga, assegurando o êxito da colheita. Se provações te assinalam a existência, conserve a própria serenidade e não te retires das tarefas que a vida te confiou. Espera trabalhando. Dentro da natureza, a lei de sequência se evidencia em toda parte. O fio de água dessa ou daquela nascente, incorporando-se a outros fios de água, cria a fonte que procura o rio, e o rio, numa expressiva demonstração de paciência, desce de nível para depô-la no mar. Nas horas de crise que porventura te apareçam, aguarda com calma e compreensão a passagem do tempo, sustentando a paciência contigo, porque a paciência te alimentará a esperança, e a esperança se te fará luz na vida interior, destinada a te fortalecer e a te guiar. Câmbio. Deus te escuta a oração. Nunca duvides disso. Toda prece, porém, é um diálogo em paz. Quanto pedes por ti, pede-te o céu por outros. Há quem espere auxílio em tua própria casa. Não longe, irmãos em prova rogam-te amparo e bênção. Necessitas de Deus. Deus precisa de ti. Claro registro. As oportunidades para a construção do bem procedem de Deus. O aproveitamento está em nós. A aceitação. A dor é a ação necessária ao desenvolvimento da vida. Fugir dela é escapismo. Rebelar-se é agravar a própria situação. Transferi-la para outrem é crueldade. Ignorá-la é indiferença. Queixar-nos é imaturidade. Exagerá-la é perturbar o ambiente em que se vive. Exibi-la, no intuito de provocar a compaixão alheia, é explorar-lhe negativamente os benefícios. Espalhá-la é ferir os que nos cercam. Diante da dor que nos procure, examinemo-la no íntimo de nossas próprias almas,
E se reconhecemos que ela vem com motivos justos, aceitemo-la com paciência, aproveitando-lhe os ensinos. E, admitindo-a em nós e conosco, retifiquemo-nos em tudo aquilo de que tenhamos necessidade de corrigenda, a fim de que possamos melhorar-nos para colaborar na construção do amanhã melhor. Crê e serve. Se sofres, mostra em preces a tua história a Deus. Não reclames, restaura, nem grites, auxilia. A impaciência agita, a aflição desconforta. Asserena-te e serve. Crê, trabalha e confia. Não acuses ninguém, a justiça vê tudo. Barulho em ti complica o socorro de Deus. No cotidiano. Não censures os companheiros famintos de poder e os que abusam da inteligência quando nos cruzam o caminho. Eles já estão assinalados pela vida para encontrarem os obstáculos, com os quais aprenderão que todos os bens da vida pertencem a Deus. Tópicos da coragem. Muitos companheiros evidenciam admirável coragem nos momentos do heroísmo. O homem que dominou um animal selvagem, colocando-lhe o freio. Outro que venceu o campeonato de mergulho em águas perigosas. E ainda outro que adquiriu enorme destaque na corrida de pedestres. Todos eles, pela disciplina que demonstram, são dignos de respeito. Outro tipo de coragem, porém, existe, características nos seguidores do Cristo. A coragem da fé. Aquela de se calar alguém para que outros falem mais alto, de suportar humilhações e agravos sem deteriorar a imagem dos adversários e agressores, de cumprir alegremente as obrigações assumidas no tempo, mesmo quando se transfiguram em desagradável rotina, de auxiliar os outros sem esperar qualquer aplauso público, e aquela de se esquecer a criatura, a fim de que outros recolham as vantagens de serviços que empreenderam e sustentaram com imenso esforço, sem perder o sorriso de cordialidade e compreensão. O heroísmo será talvez mais fácil pelo deslumbramento de uma hora perante a admiração dos homens. Entretanto, a coragem da fé será sempre difícil, porque exige a repetição incessante do cultivo da humildade e da tolerância, da renúncia e da dedicação ao próximo, no desdobramento do dia a dia. Coragem. Não percas a esperança ante as sombras da estrada. Provações aparecem? Silencia e trabalha. Carência de recursos? Deus nos supre de forças. Inquietações à frente? O amparo vem de Deus. Pensa na paz dos céus sobre a tormenta em fúria. Coragem. Serve e segue. Deus nos sustentará. Possibilidades. Cultiva a paciência sem esmorecer. Por maiores as dificuldades para a execução das tarefas que te cabem, trabalha e espera. Não te rendas ao desânimo e insiste no bem. Guardas contigo a possibilidade do limite, mas Deus tem a possibilidade do impossível. Mudanças. Muitas aflições resultam de nossa inadaptação à realidade. É que ainda, em nosso estágio evolutivo,
é muito difícil sabermos ter sem reter. Se observarmos a vida com as lentes da compreensão mais alta, reconheceremos que tudo quanto acreditamos possuir, temos recebido e estamos recebendo da divina providência em regime de usufruto. A própria vida se encarrega de nos mostrar a inexistência da posse em caráter definitivo. Entendemos o sentido legítimo da propriedade na terra e respeitamos as leis que lhe ofertam garantia. Notamos, entretanto, que toda propriedade com variações de tempo se transfere entre os homens de determinadas mãos para outras. Aquilo que, no pretérito, pertenceu aos nossos antepassados, nem sempre agora permanece sob o controle dos nossos descendentes. As criaturas mais queridas estão vinculadas a fichas kármicas diferentes das nossas. Os companheiros mais estimáveis estão submetidos a provas que desconhecemos. Paisagens que considerávamos ontem por deleitosos retiros encontram-se hoje transformadas por aqueles que nos substituíram no plano físico. À vista disso, recebamos todos os acontecimentos, tais quais são, cultivando o bem que se nos faça possível, sabendo que, em quaisquer crises da existência, nos problemas que se mostram inacessíveis à nossa capacidade de solução, devemos entregar a Deus tudo o que a vida nos cedeu por empréstimo, trabalhando e servindo sempre. No sustento de nossa própria paz, estejamos conscientes de que a lei da mudança funciona em toda parte, em nome do Criador, não para que haja sofrimento, e sim para que se realize o melhor. Posses, dinheiro, corpo e tempo, busca usá-los no bem. Transfere-se a fortuna de uma casa a outra casa. O corpo se desgasta na passagem do tempo. Patrimônios que ajuntes deixará entre heranças. Segundo as leis de Deus, tens somente o que dás. O que deres aos outros é o que terás contigo. Onde te encontras? O Senhor necessita de ti onde te encontras. Observa o que tens a fazer ainda hoje e perceber-lhes-ás a presença no dever que te espera. Escora. Se não consegues usar a paciência por te encontrares sob os constrangimentos de uma enfermidade qualquer, a inconformação apenas te agravará a luta orgânica, prejudicando-te o tratamento. Se perdas de recursos financeiros, te dilapidaram as reservas econômicas e te afastas do trabalho, a fim de protestar contra o mundo, isso te colocará sob entraves maiores. Se te revoltas ante a doença em pessoa querida, essa atitude ampliará o mal-estar na criatura enferma a quem te dedicas. Se te rebelas contra o amigo que não mais te abraça os pontos de vista, semelhante comportamento te fixará no azedume sem razão de ser. Se não aceitas as condições de trabalho a que a vida te destina e te negas a precisa renovação, nada mais obterás além do desapontamento do desemprego. Se não conservas a calma necessária diante de ofensas e críticas, entrarás inevitavelmente nas grades da desesperação. A paciência é a escora da paz, em todas as crises e provações nas quais te vejas.
trocá-la por reclamação e cólera, descontentamento e intolerância. Será sempre deixar a pequena dificuldade em que te encontras para cair na pior. Mundo. Não te condenes o mundo ao invés de ampará-lo. A mesa que te nutre veio da própria terra. Flores fazem perfume na química do chão. Olha a lagarta humilde dando a seda custosa. A terra pede auxílio, não reclama censura. Não te esqueças de que o mundo é criação de Deus. Medidas. A fonte em movimento assinala o poder do manancial. A caridade em ação é o metro que determina as dimensões da fé. O lado avesso. Soubéssemos praticar o espírito de aceitação que nos sugerem os ensinamentos do Cristo, e de certo que a nossa vida se desdobraria em degraus de paz e luz antes os nossos anseios de elevação. Não é a doença no mundo que nos fere tanto. É o desgosto de não usufruirmos da saúde que vemos nos outros. Não é o parente infeliz que mais nos incomoda. Preocupa-nos muito mais com a impressão deprimente que esse mesmo familiar suscita naqueles que nos desfrutam a amizade e a convivência. Não nos afligimos tanto com a moradia rústica que ocupamos. Sofremos muito mais em reconhecendo que não dispomos da residência superconfortável desse ou daquele companheiro. Não nos amarguramos tanto com o defeito orgânico que nos assinala. Lastimamos mais intensamente o fato de não possuirmos o corpo harmonioso da maioria de nossos amigos. Em verdade, a paciência nos edifica. No entanto, o lado avesso da paciência é que nos aniquila ou perturba o modo de ser. E esse outro lado da abençoada virtude tem o nome de intolerância. Entender. Quando a dor aparece, ei-la que vem por sombra. Qualquer valor externo é como se fugisse. Nas entranhas da alma, tudo se desarvora. O coração anseia em convulsões de angústia. Nesses instantes, ora e terás luz em ti. É que na luz da dor, Deus nos faz entender. Age e serve sempre. Age e serve sempre. Se ainda não consegues entender o valor do trabalho, observa a tristeza dos carros em desuso quando entregues ao abandono. Obedecer. Muitos companheiros no mundo categorizam a obediência à conta de servilismo. No entanto, quando nos referimos à obediência, reportamos-nos à disciplina, sem a qual a ordem não existiria. A própria natureza é um tratado dinâmico sobre o assunto. O Sol garante a vida no planeta por não desertar da própria órbita. A Terra não se destrambelha no espaço cósmico em vista de atender aos encargos que lhe competem na lei de gravitação. A massa dos oceanos submete-se a princípios de contenção, fora dos quais, em se derramando, sufocaria a residência dos homens. As águas se subordinam à intervenção das próprias criaturas humanas, de modo a fecundarem o solo nos mais diversos climas e regiões. Mestra da obediência, a árvore permanece no lugar em que foi situada e serve incessantemente sem perguntar.
Pensa nisso e não fuja das obrigações que a vida te confia. A pretexto de seguir os costumes ilógicos e desconcertantes a que muitos setores da atualidade terrestre pretendem nomear como sendo renovação. A renovação legítima se nos verifica no âmago do espírito com vistas ao nosso próprio burilamento no mundo interior. Obediência para o bem é dever a cumprir. Compromisso com a desordem é subversão. Faze de ti mesmo o melhor que possas. Aceita os imperativos de serviço aos quais a vida te chama, e o futuro te mostrará que construíste em ti mesmo a vitória da luz. Restauração. Serviço interrompido pode ser retomado. Erro que se adotou encontra corrigenda. A paz que se perdeu surgirá novamente. Desenganos chegaram, que a dor não te perturbe. Seja qual for o mal, volve de novo ao bem. E em tudo vencerás, se confias em Deus. Medida de elevação. A vida nos ensina que somente nos elevarmos nas bênçãos da compreensão e do amor ao próximo, na medida em que descemos das passarelas da exibição de nós mesmos. Sentenciados. Com relação à pena de morte, sabendo-se que a morte não existe no sentido de extinção da personalidade, não nos será lícito apoiá-la, de vez que estaríamos aplaudindo na comunidade uma atitude que reprovamos no indivíduo. Em suma, nunca sanearemos um mal com outro mal. Desconsiderando-se, porém, a lei da evolução que nos preside os destinos ante a divina justiça, é importante observar que temos na Terra milhões de sentenciados, como sejam. Os espíritos selvagens estão intimados a perder, através de longas provações, a brutalidade a que ainda se apegam. Os analfabetos se encontram na obrigação de caminhar para as fontes da instrução. Os maus jazem indicados para longas incursões no sofrimento, a fim de aprender a ser bons. Os ingênuos se revelam fadados a muitos desenganos com o objetivo de adquirir experiência. Os rebeldes reconhecer-se-ão encabrestados na fieira de obstáculos e frustrações consecutivos, de modo a alcançar a luz da reflexão e da disciplina. Os ociosos, cronificados na inércia, estão marcados para imersões nos nevoeiros da penúria, a fim de compreender a felicidade e o privilégio do trabalho. Atendendo-se aos princípios de causa e efeito que nos regem, e sem anotarmos os problemas de lugar e tempo, dever e condição, até atingirmos a espiritualidade superior, todos nós estamos sentenciados a tarefas determinadas que o exame correto de nossas tendências nos demonstram quais são. Importante. Não tens o que possuis, tens aquilo que dás. Acima do que sabes, vale aquilo que és. Sobre a própria palavra, olha as ações que crias. Mais além do que podes, importa o que toleras. De tudo quanto crês, vale mais o que fazes. Em tudo quanto sofras, guarda a fé. Viva em Deus. Reinício. Se te afastasses da seara do bem, é importante que te lembres, por mais ásperos te hajam sido os contratempos e os desenganos, por maiores que sejam os erros e as provações nas quais te precipitaste, nada te impede voltar ao trabalho do recomeço. Basta te dirijas para a porta do bem ao próximo,
e a caridade te receberá de braços abertos. Trabalhando e servindo. Se quiseres trabalhar servindo, sem preocupação de ganho excessivo, ninguém mentalizará as conquistas que te felicitarão a existência. Sejam quais forem os entraves que te busquem afastar do serviço a fazer, não te detenhas. Quando não puderes caminhar regularmente, arrasta-te para as atividades que te esperam. Se não consegues produzir o muito que desejas, realiza o pouco segundo as tuas possibilidades. Diante de obstáculos maiores que te impeçam abraçar os próprios encargos, recorda que servir com paciência, aceitando as próprias inibições, é uma tarefa estimulante em benefício dos companheiros. Sofrendo críticas, desculpa e esquece. Não te fixes nas dificuldades que porventura te visitem, e sim agradeça a divina providência o amparo que tem recebido. Nunca te acomodes com desânimo, nem te entregues à queixa. Ser útil é um privilégio. Auxilia para o bem dos semelhantes, quanto isso se te faça possível. Louva o necessário de que dispões, sem te enganares com as ilusões do supérfluo. E ainda, mesmo que tudo te pareça hoje problema e sombra, continua trabalhando e servindo alegremente, na certeza de que amanhã o sol de Deus te trará novo dia, abençoando-te a brilhar. Agora, eis o momento da melhora que buscas. De nada te lastimes. Ontem não existe mais. De tudo que se foi, só a lição perdura. Renova-te e caminha sobre o eterno presente. Olha o tronco podado lançando ramos novos. Não pares, segue e serve. Deus cuidará de ti. Rogativa de irmão. Estende, por amor a Deus, o véu do silêncio sobre o mal. A divina providência te recompensará pela caridade de evitar a perturbação. E quando porventura as trevas te pareçam adensar em derredor de teus passos, recorda que a sombra espessa da meia-noite é sempre o anúncio de um novo alvorecer. Emmanuel.